Fala pessoal, olha eu aqui de novo, né? Vamos terminar o que a gente estava falando, né, em relação ao nosso conteúdo aí de partida direta de motor, certo? Então, a partida direta de motor nada mais do que a gente, né, aplicar a tensão diretamente através de uma chave, que seria a nossa contatora, né, diretamente nos terminais do nosso motor. E vimos também, né, o que é um circuito de potência, estamos cansados de ver isso daí, certo? Então aqui, né, ficou voltando, né, vou falar novamente, que é o contato normalmente aberto, é dado sempre aí por entrada 3, né, e saída 4. E normalmente fechados, né, e sempre vai ser 1 e 2. Certo? Para o desenho, né, na mão, no caso que forem fazendo o lápis, né, observem que os contatos abertos são sempre do lado esquerdo, é você olhando para ele está sempre do lado esquerdo, e os contatos fechados, né, sempre aí pelo lado direito. Certo? Então essa partida aí a gente vai realizar, né, na prática de como fazer essa partida direta, certo? Vamos colocar elementos de sinais, né, de sinalização aí para indicar motor em funcionamento, motor, né, desligado, né, indicar falha, né, caso o relé térmico vier atuar aí. Certo? Então, a partida direta, a gente tem uma listagem de componentes, né? Disjuntor tripolar, né? Um disjuntor bipolar, um relé térmico, um contator, certo? Uma botoeira NF, certo? Uma botoeira NA e um motor trifásico aí. Então, pessoal, não é bastante saber montar, né, uma partida direta de motor, mas também precisamos saber o que dimensionar uma partida direta de motor de indução trifásica. Certo? Então aqui eu tenho um exemplo, né, um motor aqui que possui 3 de diâmetro, né, o eixo do seu motor possui 3 milímetros de diâmetro e possui o que? Né, uma potência aí de 3 CVs, tranquilo, uma alimentação de rede o que? 380 volts. Certo? Com uma corrente nominal de 4,7 A, certo? Um IP sobre N, que quer dizer o quê? Né? Quantas vezes essa corrente vai chegar no momento de partida aí. Então, esse IP sobre N é o que? De 7,4. Então, para uma partida direta, geralmente consideramos, né, 5 segundos, mas isso vai depender o que? Da aplicação dessa partida direta lá na prática, lá dentro da indústria, certo? Aqui a gente tem a letra de código, né, que é o A. A gente precisa saber o que, né, para fazer o dimensionamento dos componentes corretamente, né, a classe de emprego desse meu motor, né, se é de AC3, né, de AC4, né, no caso aqui a gente está trabalhando com motor do tipo gaiola, então ele está na categoria de emprego AC3, tranquilo, e ele está trabalhando com elevação de temperatura, certo? Então a primeira coisa a se fazer é retirar esses dados, né, do motor ou do manual do fabricante aí, né? Então o motor nosso é isso aqui, que tem 3 milímetros de diâmetro, possui uma potência de 3 CV, né? Com alimentação ele vai ser ligado, né? Vamos fazer um fechamento nele 380, e tem uma corrente nominal em 380 volts de 4,7 A, né? Um IP sobre N, né? O fator de multiplicação dessa corrente de partida, né? Um tempo de 5 segundos, que a gente precisa ter esse tempo, né, para fazer um dimensionamento correto do nosso fusível, né? E precisamos saber o que é a categoria de emprego, né? Se a gente vai trabalhar com contatores da categoria de emprego AC3, né, de gaiola, motor do tipo gaiola, certo? Se ele vai trabalhar com elevação de temperatura, né? Qual é a temperatura deste motor, né? Se vai trabalhar com a temperatura elevada, né? Se vai trabalhar com a temperatura ambiente, não vai ter muito estresse esse motor. Então, a primeira coisa, a gente identificou esses artefatos, essas informações, né? Primeira coisa, a gente precisa dimensionar, né, a contatora. Então, a contatora, para a gente dimensionar uma contatora, né, a formulinha ela diz o quê? Que a corrente nominal da contatora tem que ser o quê? 1,15 vezes a corrente nominal. Corrente nominal de quem? Corrente nominal do motor, certo?
Então esse 1,15, ele significa o quê? Que a gente precisa multiplicar essa corrente nominal, né, com o fator de segurança de 15%, certo? Então a gente faz que a corrente nominal do contador é igual a 1,15, né, que é o 15%, vezes a corrente nominal, que é 4,7. Então eu encontrei aqui 5,4 amperes, certo? Então o que? É 15% aqui a mais, né, em 4,7 ampere aí, que é a corrente nominal do motor. Mas aí, então a gente descobriu a corrente nominal do contador, então depois a gente precisa ver o que? Catálogo do fabricante, né? Vocês vão escolherem, né, qual fornecedor vocês queiram trabalhar, né, com WEG, Siemens, né, entre outros fornecedores aí. Certo? Então a gente descobriu, né, a corrente nominal deste contador. Então verificando neste manual aqui, a gente tem o que? Né? Aqui a gente tem a classe AC1, certo? Classe AC4 e a nossa classe AC3, que é por tipo, né, motor gaiola, né, do tipo gaiola aí. Então, analisando aí, pessoal, a gente tem o que? Os seguintes dados. Né? A nossa corrente é de 5,4 ampere calculado, né, esses 15% em cima da corrente nominal. Então, a gente vai encontrar aqui, né, dois modelos de contadoras, né, o CW07 e o CWC07, certo? O que vai modificar um ou outro é a capacidade, né, de corrente, vamos dizer o que? O fusível máximo, né, para a gente atender a coordenação do tipo 2 aí, que é onde que vai proporcionar uma segurança maior, né, na nossa partida, certo? Então precisa ter aí coordenação do tipo 2, certo? Então aqui a gente pode tanto escolher, né, o 7, né, esse CW07 como CW07. Na dúvida, pessoal, aqui a gente tem em cima o que é a potência nominal de emprego na classe AC3, certo? Então o nosso motor é em 380 volts, né, alternados. E aqui está dizendo o quê? Que eu tenho a potência em quilowatts e a potência em CV. Então o nosso motor, né, no nosso exemplo, ele possui o quê? Uma potência de 3 CVs. Então observando aqui, né, esse ligado em 380, né, ele vai atender o quê? Até 4 CVs aí. Né? E o outro, o CWC07, também vai atender, né, a potência deste motor, né, de até 4 CV. Então esse dimensionamento, né, está corretíssimo aí. Show de bola. Então o que eu disse para vocês, o que, né? Olhando em relação, depois quando a gente for dimensionar o fusível, a gente precisa ver esse fusível máximo, né, que é o GL/GG, né, que é o nosso fusível que é do tipo retardado, que é extremamente importante com partidas aí de motores que envolvem um grande pico de corrente em sua partida, certo? Então aqui vocês foram observar o fusível máximo, né, desse, a gente pode utilizar para esse contador, né, para a gente ter essa coordenação do tipo 2, essa proteção desses componentes, né? A gente tem o quê? Que esse CW07, a gente tem como fusível máximo 16. Então, se o meu cálculo do fusível der 20 amperes, né, eu não posso usar mais, né, esse CW07, né, para atender a coordenação do tipo 2. A gente precisa já utilizar o CWC07, que ele possui um fusível máximo de 20 amperes. Tranquilo? Que ele tem que ser o quê? Né? Para ter essa coordenação do tipo 2, ele tem que ser maior, igual a corrente do fusível aí. Beleza? Então aqui a gente fez o dimensionamento da nossa contadora aí. Agora nós iremos ver o que? Né? O dimensionamento do nosso relé térmico. A gente possui duas observações para o dimensionamento do relé térmico, que seria o que? Né? A corrente nominal desse relé térmico, né, em uma temperatura o que? Menor do que 40 graus, a gente usa o que? 15% vezes a corrente nominal deste motor, então 1,15 vezes o que? A corrente nominal do motor.
Se a gente for trabalhar numa temperatura igual a 40 graus, né, a gente já utiliza, né, 25%, né, dessa corrente a mais nessa corrente nominal desse motor. Então a corrente nominal do relé térmico, nossa, vai ser o quê? Né? Ele vai trabalhar com uma elevação de temperatura, então a gente vai utilizar aí, né, tá? Uma temperatura igual a 40 graus aí. Certo? Então a corrente desse relé térmico vai ser o quê? 1,5 vezes a corrente nominal deste motor, 1,5 vezes 4,7, eu vou ter 5,9 ampere, né, a corrente aí. Então, 1,25 nada mais do que 25%, certo? Beleza? Então a gente encontrou essa corrente, agora é só puxar aí até o catálogo do fornecedor e verificar, né, qual é o componente que a gente será necessário para a gente utilizar. Então, observando o manual, né, aqui a gente tem aqui, ó, bem específico, né, se vocês verem, né, esses dois tipos de contador, que é o CW07 e o CWC07, esse tipo de relé térmico, né, que é o RW171D, é empregado para esses dois tipos de contadores. Já o CW025, né, que é com uma ordem aí de uma C a C3 aí de 22 ampere, tranquilo? Então é isso daí. Então aqui já é um outro tipo de relé térmico, tranquilo? Então aqui nós escolhemos o quem? Ou o CW07 ou o CWC07. Né? Depois a gente tem que observar no dimensionamento fusível, né, se vai atender essa proteção desses componentes importantes aí. Então aqui olhando os nossos, né, o nosso relé térmico, né, o relé de sobrecarga, podemos observar o que? A nossa corrente ela deu 5,9, né, 5,9 ampere, certo? Então a gente precisa escolher um relé de sobrecarga nessa faixa de ajuste de corrente. Então aqui a gente tem de 0,28 a 0,4 e o que vai nos interessar vai ser o que? Né? Um ajuste de corrente de o que? De 4 a 6,3 ampere. Né? Lembrando que aqui já está calculado o que? Né? Os 25% aí, 1,25 vezes a corrente nominal do motor. Então o dimensionamento do relé térmico é basicamente isso. Não tem segredo. Então a gente precisa usar, né, verificar qual é a classe de temperatura, né, se ele vai trabalhar com elevação de temperatura ou não vai trabalhar com elevação de temperatura. Aí, show de bola, não? Então agora vamos ver o que, né, dimensionamento do fusível. Então o fusível, né, ele nos diz o que? Né, a corrente nominal do motor é igual a 4,7 ampere. E o que? O IP sobre N, que é o fator de multiplicação que essa corrente vai atingir. Então observem, prestem muita atenção. Para a gente fazer o dimensionamento fusível, a gente precisa conhecer a corrente nominal do motor, certo? Né, a gente tem que conhecer se ele vai ser, né, fazer um fechamento em 380, vai trabalhar numa classe, numa alimentação em 380, né, se vai trabalhar em 220, né, no caso nosso aqui, 380, uma corrente nominal, a gente precisa saber o que é IP sobre N, que é o fator de multiplicação dessa corrente na hora da partida, e também o fundamental, o tempo, né, o tempo que vai ser o que? Né, o tempo, esses 5 segundos, para ele chegar nessa corrente nominal, né, e normalizar essa corrente, então ela ficar depois, né, constante após esse pico aí. Então, a corrente de pico, para a gente calcular a corrente de pico, é nada mais do que a corrente nominal do motor vezes o que? É o fator de multiplicação, né, o fator que multiplica essa corrente na hora dessa partida. Então, é a corrente nominal do motor vezes IP sobre N. Então, a corrente de pico é o que? 4,7 vezes 7,4, eu vou ter uma corrente de pico de 34,8. Então, a hora que você for dar a partida, apertar a botoeira aí normalmente aberta, de start, né, no momento, a hora que a gente faz o chaveamento dessa tensão diretamente com esse motor. Então, a gente tem um pico de corrente nessa partida de 34,8, certo?